Qual é o propósito da igreja? Mateus 28. Fazer discípulos. Se o propósito da igreja é fazer discípulos, o propósito da célula é ser um ambiente para fazer discípulos de Cristo. Se na cabeça do seu pequeno grupo não está essa preocupação de fazer discípulos, então há uma grande tendência que o seu pequeno grupo, que é a sua célula, venha se tornar um encontro de comunhão. Um encontro que o pessoal gosta, existe porque o pessoal gosta de estar junto. O pessoal gosta de compartilhar a vida, o pessoal gosta do lanche, o pessoal gosta de você, gosta do pessoal que está lá. Mas isso, ou seja, simplesmente estar junto, todo encontro, com o pessoal que você se diverte, com o pessoal que você gosta, não é o propósito da igreja. E você precisa pegar toda aquela energia que tem dentro da célula e canalizar em direção a Cristo Jesus e a missão de fazer discípulos. Vamos pensar no começo, em Atos capítulo 1. Por que a igreja estava junta no dia de Pentecostes? Refletindo sobre os textos de Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, eu percebi um detalhe. A missão, a promessa dada por Deus aos discípulos foi: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Veja só, por que a igreja receberia o poder? Para ser testemunha. Guarda essas duas ideias na cabeça, porque essa é a missão da igreja. E cada membro da igreja precisa estar ocupado em ser uma testemunha de Cristo Jesus, que através do seu poder faz discípulos. Essa é a preocupação de cada crente, porque é a preocupação da igreja como um todo. Agora compara isso com o texto de Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, vou destacar só 3 versículos, a gente não vai gastar tempo lendo todo, porque a gente não tem esse tempo. No versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Estavam todos juntos num só lugar. Estando todos juntos num só lugar, no versículo 4, o que acontece? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Lembra a promessa? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eles ficaram cheios do Espírito Santo no versículo 4. Quando você chega no versículo 11, o que é que a multidão que estava vendo o que estava acontecendo com os discípulos perceberam? Eles perceberam que cada um estava ouvindo a declaração das maravilhas de Deus em sua própria língua. A declaração das maravilhas de Deus. Lembra Atos 1:8? Testemunhar, ser uma testemunha. E em Atos 2, vocês têm ele justamente sendo testemunhas, declarando as maravilhas de Deus. Agora, eles só fizeram isso porque receberam o Espírito Santo. E quando é que isso aconteceu? Quando eles estavam juntos. O que eu estou querendo chamar a atenção disso? É que na maneira como Atos ele é escrito, e a maneira como Deus revelou a verdade em Atos, ele quis mostrar, inicialmente, o impacto do Espírito na vida de uma pessoa, porque eles receberiam o Espírito Santo para ser testemunha, mas ele mostra que isso ia acontecer num contexto de um grupo. Daí porque a existência de um pequeno grupo, de uma célula, só faz sentido se tiver como propósito fazer discípulos. Em outras palavras, serem testemunhas. Em outras palavras, proclamar as maravilhas de Deus. Esse é o motivo, esse é o propósito da célula. Ela precisa criar um ambiente em que os irmãos possam fazer discípulos. Todas as demais coisas que acontecer na vida comunitária terá que ter esse mesmo propósito. O pessoal adora? Sim, mas tem um propósito de fazer discípulo. O pessoal tem comunhão? Sim, mas tem um propósito de fazer o discípulo. O pessoal faz churrasco? Sim, mas tem propósito de fazer discípulos. O pessoal vai para Parnaíba junto? Chama os amigos, porque vocês têm o propósito de fazer discípulos.
Esse é o grande sentido. Se a célula começa a não ter visitantes no encontro, se a célula não está, se o pessoal da célula não está evangelizando, a célula está deformada. A célula está tendo um problema cancerígeno e que pode atingir todas as demais células. Boa pergunta. Provavelmente dentro da célula tu tem os caras em 3 fases distintas. Tu tem os caras que não estão preocupados com nada com o reino de Deus, eles estão extremamente desmotivados. Tu tem o pessoal que tem de fato interesse por Senhor, mas eles não têm motivação ministerial, ou seja, eles não estão empolgados em servir, em fazer discípulos. E tem o pessoal que, se você disser vamos, eles vão. O que você precisa fazer? Você precisa atuar na vida de cada um deles de acordo com a situação que eles estão. E não colocar todos os 3 dentro do mesmo saco. Deixa eu tentar ser mais claro. Você pega um cara que está extremamente desmotivado, um cara que não tem compromisso com o Senhor, e você vai conversar e investigar o motivo dele fazer isso. Contato pelo telefone, faz uma visita legal com ele, você vai investigar qual é o problema. E você vai propor mudanças na vida dele. Você vai investir no teu momento diário com Deus, você vai estudar esse livro e você vai fazer isso com esse cara que está extremamente desinteressado. Se ele responde bem, o teu trabalho é para que ele progrida nessa direção. Esse segundo cara, ele já está disposto, ele só precisa de orientação. Então você vai orientar para que ele se transforme no cara que é mais maduro e que está envolvido no ministério. E esse que está envolvido no ministério, você foca ele em alguma direção. Cara, me dá 2, 3 nomes de pessoas que você vai evangelizar e você investe nesse aqui. Durante a vida celular, esses que estão lá na frente, eles devem cuidar desses que estão mais atrás. Eles devem cooperar com você para fazer isso. Assim, tu vê toda a célula envolvida no crescimento, fazendo com que os mais novos se tornem mais maduros. Deu para entender? Mas não deixa nunca para de investir em crescimento. Somente usa o pessoal que está lá na frente, que já tem uma gana, que já pode fazer isso, para começar a fazer evangelismo também. Ok? Obrigado. No Antigo Testamento, você já tinha essa preocupação de poder modular, ou seja, de fazer com que uma dimensão muito grande de um problema fosse tratada em níveis menores. Assim, a existência de pequenos grupos, o motivo deles existirem é para que possa ser tratado detalhadamente problemas que, se eles não existissem, seriam tratados de forma muito geral. O que é pregado aqui no domingo, e aqui no domingo a gente expõe as escrituras para que vocês possam usufruí-la durante a semana, ela precisa ser dissolvida e adequada à necessidade de cada um. Em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 11 e 12, que nós citamos mais cedo, uma das preocupações do apóstolo Paulo era usar as escrituras para exortar, para consolar e para instruir. E aí ele fazia isso de acordo com a necessidade de cada um. O apóstolo Paulo ele tinha um hábito ministerial de investir tanto em grupo grande quanto em grupo pequeno. Mas aí ele percebia que no grupo pequeno você tinha como dar essa atenção para consolar uma pessoa, para exortar uma pessoa que estava no erro, para instruir aquele que tinha como aprender. Coisa que ele não conseguia fazer com um grupo grande. Moisés percebeu a mesma coisa, vocês conhecem a história, vocês vão lê-la daqui a alguns dias, para quem está na jornada bíblica, na semana que vem. Na verdade, parece que você vai ler esse texto em que Moisés, ele está muito atarefado, tentando cuidar de todo mundo, não consegue, e Jétro diz para ele, olha, diminui a tua área de ação. Você estabelece líderes sobre grupos menores, eles vão cuidar, e o abacaxi só chega na tua mão quando ele se transformar realmente em abacaxi. Mas enquanto ele tiver aquela uvazinha gostosa, deixa o pessoal lá tratar, o pessoal vai resolver. E eu sei que alguns irmãos da igreja, eles têm uma certa dificuldade. Uma irmã na nossa igreja, essa semana, ela insistiu que eu deveria cuidar de um problema de relacionamento que ela estava vivendo. E aí eu disse para ela, olha, eu não tenho como fazer isso nesse momento, porque eu já estou discipulando 7 pessoas e eu tenho que preparar o treinamento no final de semana. E eu ainda estava sofrendo por causa de uma meta que eu tinha que bater lá do trabalho. Então eu disse, eu queria fazer o seguinte, eu queria que você entrasse em contato com o fulano de tal. E você vai compartilhar o problema com ela, com essa pessoa. E eu quero só que depois você me mande por escrito qual foi o problema
como você expressou o problema e qual foi a resposta que foi dada e qual é a fundamentação bíblica para a resposta dela. Você me respondia sobre eu saber o que aconteceu, mas eu quero que você vá lá falar com ela. Se não tiver resolvido, aí é que eu vou entrar. Mas que eu sei que é possível ser resolvido, é resolvido. E alguns irmãos não vão entender isso com facilidade. Você vai ter que ser muito amoroso, muito delicado, para expor isso para ela e tentar estimular ela a fazer isso. No Antigo Testamento foi assim, o pessoal começou a entender que seus casos não seriam julgados necessariamente por Moisés. Mas, se fosse muito complicado, é que chegaria nele. No Novo Testamento, você vê o próprio Jesus criando essa estratégia, cuidando de 12 discípulos, se reunindo com 12 discípulos. Ele podia ter um ministério de multidão. Ele tinha essa facilidade de atrair grandes multidões. Vocês lembram quantas pessoas, na primeira vez que ele multiplicou pães? 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Na segunda vez, teve 3.000 homens. Ainda tinha um restante de uma turma. Você acha que Jesus tinha dificuldade para subir num palco assim, para pregar para um monte de gente? Para atrair um monte de pessoas? Não, ele fazia aqui 2, 3 milagres e já estava um monte de gente aqui para escutar ele. Se ele achasse, se ele tivesse convicção de que aquilo seria suficiente para o crescimento do reino, ele teria continuado assim. Mas ele entendeu que precisava criar um grupo menor. Por isso é que esse grupo existia. Só que você percebe para onde Jesus apontava esse grupo menor? Ele treinou esse grupo no primeiro ano, conviveu com ele durante o primeiro ano, mas no segundo ano ele pegou de 2 em 2, agora vocês vão para as cidades na frente, para as cidades que eu vou, vocês vão na frente e pregam o evangelho primeiro, depois eu chego para fazer o show. E assim aconteceu, primeiro com 12, depois com 70 ou 72, mas ele começou a fazer isso, e ele começou a desenvolver um ministério, um crescimento do reino que partia de um grupo pequeno para um grupo maior. Esse é o padrão que a gente tem que usar, só que o padrão de Jesus culminava em Mateus. A história, o discipulado de Jesus começa em Mateus, se não estiver enganado, no capítulo 2, 3, e vai terminar no Mateus 28, quando ele diz, agora vocês vão e façam discípulos. Esse é o propósito da célula, a célula vive em função disso. Um livro que foi escrito em 1989, ele diz aquilo que você está vendo na tela, eu não vou ler. Mas o que me é interessante é ver que um cara, em 1989, já estava começando a enxergar que no Novo Testamento a realidade de grupos pequenos era uma realidade proposital, intencional. Não aconteceu simplesmente porque era o jeito de acontecer daquele jeito. Na verdade, Deus intencionou que as pessoas se reunissem em ambientes íntimos e ambientes de celebração. Então, você está aqui no domingo à noite, aí você vê o pessoal tocando, Isaac suando a camisa, teco, 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 o pessoal levantando a mão, o Judas fazendo acional, e você percebe tudo isso, aquela festa toda. Mas, gente, a igreja precisa de momentos íntimos. A igreja precisa de momentos íntimos. E esses momentos íntimos, o lugar para esses momentos íntimos é na vida da célula, na vida comunitária. Não dá para o Ministério do Louvor tentar gerar isso durante o culto. E nem é vantagem você usar o encontro da célula para tentar fazer o que acontece aqui no domingo à noite. Tentar fazer um louvorzão lá. Não é bom. Num grupo de 12, 15, até 30 pessoas, como foi o caso, o Judas fazer aqueles passinhos. Não é adequado, as pessoas vão ver. O ideal é que na vida celular, na intimidade da vida celular, você de fato tem aquelas músicas que conduzem você a uma adoração íntima. Um compartilhamento que fale do que está no seu coração. Essa é a intenção desses. Por isso é que em Atos capítulo 5, as escrituras dizem que eles se reuniam todos os dias no templo e de casa em casa. Sem esquecer, preste bem atenção, de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Por que o pessoal se reunia no templo? Para ensinar e anunciar Jesus Cristo. Por que se reunia de casa em casa? Para ensinar e anunciar Jesus Cristo. O propósito era o mesmo. Mudava o ambiente, mas o propósito era o mesmo. A pergunta que você tem que fazer é, quando nós estamos no grupo pequeno, o nosso propósito é ensinar e espalhar ou anunciar Jesus Cristo.
É nesse sentido que vocês precisam viver, é com essa intenção que vocês precisam viver. Afinal de contas, qualquer coisa que a célula fizer tem que ter como propósito discípulos. Mas então, qual é o programa da célula? Como é que a célula vai poder criar um ambiente para fazer discípulos? Eu queria propor para vocês 5 programas que a célula precisa ter: oração, comunhão, evangelização discipuladora, formação de líderes e plantação de igreja. A primeira coisa, sobre oração. Eu queria sugerir para você que você criasse uma cultura de uma oração diária, de uns para com os outros, ou seja, levar os membros da sua célula a todos os dias orar pelos demais irmãos da célula. Eu diria para você que talvez fosse necessário que em um dos encontros você fizesse uma oração por todos os membros da célula, para que eles tivessem uma ideia de como seria esse tempo de oração por todos os membros da célula. Às vezes, a impressão que se pode ter é que esse tempo de oração é impraticável diariamente, mas você talvez possa mostrar em 10 minutos uma oração em que você lembra de todo mundo na célula, apresentando as suas necessidades diante do Senhor. Segundo, defina alvos de oração que sejam ligados a esse propósito de fazer discípulos. Preste atenção, muitas vezes os nossos pedidos de oração e a tocha de oração que acontece na vida de algumas células ou pequeno grupo, falam muito mais de interesses pessoais. Eu estou correto ou não? O pessoal fala do emprego que estão desejando, porque da saúde, estão falando. Mas quantos pedidos de oração estão tratando a respeito da missão, princípio da igreja, que é fazer discípulos? Então, talvez você precisa, além dos pedidos, que é normal, que deve acontecer, os pedidos de necessidades pessoais, precisa estabelecer alvos de oração que tenham o propósito de fazer discípulos. E talvez uma agenda separada, uma lista separada com os pedidos de oração que tem como esse foco o propósito de fazer discípulos. Torne algum dos encontros da célula encontros de oração. Você pode dizer, olha, na próxima semana o nosso encontro vai ser encontro de oração. E nesses encontros de oração você pode ter momentos em que as pessoas vão estar orando, ouvindo outras pessoas orarem. 3 ou 4 pessoas fazendo orações de adoração a Deus. Você percebe aqueles irmãos que têm mais compreensão de quem Deus é e que, no jeito que falam, percebe que eles adoram realmente ao Senhor com suas vidas, que eles têm essa percepção e eles conseguem expressar essa adoração em oração. Escolhe 1 ou 2 ou 3 e eles começam, depois de 1 ou 2 músicas de louvor, eles começam a orar em adoração com todo mundo escutando. Daqui a pouco, você vai começar a ter um tempo em que você vai separar eles em grupos menores e eles vão compartilhar necessidades pessoais. Eles vão compartilhar e eles vão orar uns pelos outros. Então, eles retornam para o grupo grande da célula e ao retornar para o grupo grande da célula, eles vão compartilhar sobre os desafios que têm tido para evangelizar pessoas. E aí vocês vão orar por esses desafios que eles têm tido para evangelizar pessoas. E no final, talvez você vai fazer uma oração em que as pessoas simultaneamente, em duplas, estão orando um pelo outro. Não aquelas mesmas pessoas que estavam em grupos no começo, mas outras pessoas agora. Eles estão orando em duplas um pelo outro. E no final, você vai ter um tempo que todos se abraçam, todos estão juntos, e você faz uma oração encerrando esse tempo de oração, esse encontro de oração. E aí depois vai comer, como é normal as pessoas fazerem no encontro da célula. Termine os encontros com compartilhamento e oração em duplos ou trios. Esse é um momento especial e eu diria, normalmente, nas células que eu tenho conduzido, ter esse tempo no final é mais vantajoso. Até porque o tempo que uma dupla ou um trio leva para orar é diferente do que esses 2 e 3 levam aqui. Então, esses aqui que terminaram primeiro vão comer logo. Não. Ele só pede para eles esperarem um pouquinho para esses outros terminarem aqui. Mas aí eles já podem ir conversando e já tem aquele tempo de relaxamento que é normal no final do encontro da célula. Segundo, o primeiro programa é oração. O segundo programa é comunhão. Então, envolva os outros da célula ao atender a necessidade de um deles. Então, se o Tadeu disse, pessoal, eu estou com um problema porque o meu pai fez a cirurgia, ele está sozinho em casa, a gente está cuidando dele, mas a gente está cansado, está sendo duro e a gente está todo tempo com ele. Eu queria saber se alguém tem condições de ajudar. Passar 2, 3 horas lá em casa para a gente descansar um pouquinho, e aí você chama 1, 2, 3, qual horário que você pode ficar, e você envolve mais gente no cuidado de uma só pessoa. Isso faz com que eles possam experimentar o princípio de Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 4, quando você é estimulado a esvaziar-se de si mesmo para pensar nos interesses dos outros e não
nos seus. Não é uma obra fácil, mas nós já ensinamos para você sobre preparo, sobre aproximação e sobre influência. Os passos para você conseguir influenciar pessoas a viver aquilo que você deseja que seja vivido dentro da célula. Outra ideia, tenha encontros sociais pelo menos a cada 2 meses. Isso aqui eu já falei com os irmãos me parece que não têm dificuldade para fazer isso. Celebre a ceia do Senhor pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês. Celebre a ceia do Senhor na célula. Estenda esse cuidado aos descrentes, amigos e familiares da célula. Essa coisa de você cuidar dos outros, de você pensar na necessidade do outro, comece a pensar em pessoas que estão fora da célula. Há um parente que está hospitalizado, então talvez você queira fazer com que as mulheres estejam todas com aquela senhora que está hospitalizada, que não é crente, mas é parente de alguém da célula. Você vai fazer isso e você vai começar a demonstrar amor por aquela pessoa e mostrar o tipo de comunhão que você tem na célula. O terceiro programa é de evangelização discipuladora. E aqui eu não sei se ainda existe algum resíduo, se alguém ainda pensa que evangelismo é uma coisa e discipulado é outra. Nós temos ensinado que discipulado, o começo do discipulado é o evangelismo. O começo do discipulado é o evangelismo. Então eu posso dizer que um amigo meu ou familiar que não é crente pode ser meu discípulo? Sim, ele pode ser seu discípulo. Ele ainda não é um discípulo, mas você pode começar a discipulá-lo para que ele se torne seu discípulo, ou discípulo de Cristo Jesus. Não começamos um discipulados com crentes, aliás, algumas situações que sim, isso acontece, mas o ideal e o plano de Deus é que o meu discipulado comece com um descrente. E aí eu vejo pessoas, como Gabriel falou, que não tem muita experiência na fé e que aquela turma lá do meio, que não estão engajados em ministério, e que eles dizem, mas eu não sou capaz de discipular ninguém aqui dentro da célula, porque eu conheço pouco. Mas você pode discipular um amigo seu do colégio que não é crente, que ele não conhece nada, e você já sabe João 3,16. Então, você já sabe João 3,16, você vai ensinando João 3,16, enquanto você aprende outro versículo para ensinar para ele depois. Mas você vai começando a falar de Jesus para uma pessoa que não é convertida. Então, a minha sugestão é que você pense, leve cada membro até 2 ou 3 pessoas que eles têm como alvo, como intenção. Eu tenho 2 alvos hoje, que é o Fontes e o Raimundo, que são amigos meus, que são os amigos que estão mais próximos de mim e que têm aberto mais o coração para Cristo e têm interesse por Deus. Então, a gente tem investido na vida deles na medida que eles estão desejando que isso aconteça. Mas eu tenho tido a oportunidade de compartilhar Jesus com outras pessoas. E se outras pessoas aparecerem com esse interesse, Deus mandar, eu vou investir. Mas esses 2 são minha intenção. Eu quero abençoar a vida deles. Faça programas sociais para chamar amigos para relacionamento dentro da célula. A minha ideia, eu estou pensando assim, o irmão Zé está evangelizando um vizinho dele. Só que o irmão Zé já tem ido lá 2, 3 vezes visitar o cara, e o cara é assim meio arredio. Então talvez o irmão Zé vai chamar o irmão Francisco, e os 2 vão fazer um churrasco lá e vão chamar ele para o churrasco. E assim o irmão Zé está envolvendo mais pessoas no contato com essa pessoa que não é crente. Isso alguém chamou de pescar com rede, não com anzol. Quando você está pescando sozinho, você pesca com anzol. Mas quando você começa a envolver mais pessoas da tua célula para alcançar um certo amigo ou familiar seu, então você está pensando em pescar com rede. Sim, o Judas está chamando a atenção. Nesse período agora, de fevereiro e março, nós estamos na etapa de planejar e realizar o encontro do amigo. Você vai planejar um programa social, seja qual for, e aí cada um desses vai estar orando para que os 2 ou 3 amigos que tem na listinha dele, venham se juntar aos 2 ou 3 amigos do outro irmão da minha célula, para que nós tenhamos um grupo muito grande de amigos no evento que nós vamos fazer. Um evento completamente social. E aí você vai inventar brincadeiras, jogos, disputa, sei lá, um jantar, e aí você faz um monte de dinâmica para o pessoal se sentir à vontade. Precisa investir em relacionamento. Cuidado,
eu sei que você tem um desejo enorme de abrir logo o Salmo 119 e expor para o pessoal naquele encontro para que eles se convertam. Mas você precisa trazer a pessoa para perto de você, criar relacionamento com ela. Então não pense que é falta de espiritualidade se o teu encontro para ter amigos tiver muitos jogos e dinâmicas, para o pessoal se divertir, para o pessoal sorrir, para você fazer esquete, alguma coisa assim. E aí, então, no final tem um jantar, uma pizza, um negócio assim, mas o pessoal está criando relacionamento. E aí, os meus amigos vão conhecer os amigos do Tadeu. Eu vou conhecer os amigos do Tadeu. E a gente vai poder bater papo. E às vezes eu tenho um amigo que joga futebol, mas eu não jogo. Mas eu sei que o Tadeu gosta de jogar futebol todo dia. E aí o Tadeu diz, cara, vamos jogar comigo. A gente bate uma pelada lá na FSA. A gente está lá todo o tempo e tal e coisa. E aí você pega caras que têm interesses similares e você os conecta. Pense em fazer isso, considere isso. Na evangelização discipuladora, lembre dessas 3 palavras. Vamos lá? Preparo, aproximação e influência. São as estratégias, ou melhor, as 3 preocupações que nós temos quando nós vamos evangelizar e discipular alguém. Em 4º lugar, a formação de liderança. A ideia é que você envolva todos os membros da célula em algum serviço, na célula e na igreja. Nós batemos muito nessa tecla em novembro, não sei se vocês lembram, nos encontros de liderança, a gente diz, olha, pessoal, tente arrumar serviço para todo mundo na célula. O cara que é responsável por dizer boa noite lá na entrada do pessoal que vai chegar para encontrar a célula, mas ele tem que ter alguma responsabilidade, ele tem que ter algum serviço. E tenta envolver ele no serviço da igreja, junto com o corpo todo, em que ele pode ser útil para muitas pessoas. É importante que ele se sinta envolvido no ministério da igreja. A segunda ideia é que você, depois de 3 meses de ciclo, você dê tarefas de liderança para testar algumas pessoas. Eu já comentei com vocês sobre isso no tópico anterior. E, por fim, ao identificar os futuros líderes, você vai desenvolver o perfil TES. O que é o TES? Testemunho, Espírito e Sabedoria. E os 8 hábitos. Vamos lá? Sonho, oração, convite, contato, preparo, mentoreamento, comunhão, por último, crescimento. Muito bem. Então, quando você definir os futuros líderes, você vai trabalhar essas coisas com ele. Teve muita gente que estava com um cartãozinho do Tadeu na mão. Plantação de novas igrejas. Isso aqui a gente falou muito pouco aqui na igreja. Mas, irmãos, pode chegar um momento em que você vê que é um grupo de células em algum bairro. E você começa a observar se de repente Deus não está chamando um daqueles líderes para ser um pastor. E aí, veja bem o que eu disse, você está observando o que Deus está fazendo. Aconteceu uma coisa semelhante aqui na igreja, mas eu tomei uma seguinte decisão. Eu não vou chegar e forçar a galera a se tornar uma igreja, mas eu vou conversar com eles sobre isso. E aí eu encontrava com um irmão, encontrava com outro dessas células que estava nessa região. Eu disse, cara, vocês, eu digo com os líderes, você não consegue imaginar que aqui nesse bairro tem tantas células e de repente vocês poderiam começar uma congregação com 50 pessoas. Começar com 50. Porque o Teresina Sul deve ter em torno de quantas pessoas? 25 pessoas. Imagine que se eu tenho 3 ou 4 células, eu começo uma congregação com mais gente do que hoje tem em Teresina Sul. Do que tem em Capitão de Campos. Imagina que tem em Capitão de Campos. Se eu encontro 5 células, cada um com 15 pessoas, mais ou menos, eu tenho 45 pessoas. E eu devo começar a conversar com aqueles líderes. O que vocês pensam sobre isso? Mas o grande cautela
é porque a gente não pode chegar e dizer assim, olha, vocês têm que ser, porque tem um detalhe. Antes de multiplicar um grupo, eu tenho que multiplicar liderança. Se eu não tenho um pastor pronto para assumir, então eu não posso pensar em multiplicar uma igreja. Deu para entender, queridos? Mas tem um detalhe, porque vocês estão provavelmente na cabeça de vocês assim, sim, mas e o que eu tenho a ver com isso? Que eu não sou nem pastor, pastor é o senhor é que diz como é que tem que ser esse negócio. O senhor está falando para si mesmo. Não, sabe por que eu estou falando para vocês? Porque muitas vezes nós criamos alianças emocionais com a igreja que nós frequentamos e nós perdemos de vista o nosso propósito, o propósito de existir da igreja. Deus nos chamou para fazermos discípulos. Comunhão é legal, gostamos de estar junto com os outros, mas a gente deixar de fazer missões e ter a oportunidade de ter uma nova agência do reino de Deus, por causa de interesses pessoais, isso não demonstra amor pelo reino. Nós temos que ter amor pelo reino, o reino em primeiro lugar. E eu queria que vocês começassem a pensar sobre isso. Vocês olham, por exemplo, a Capitão de Campos, e vocês pensam assim, eu conseguiria juntar minha célula com mais 2 células para a gente dar um pulo lá em Capitão de Campos e passar um dia lá com eles. Um dia em que eu ia estimular os irmãos que estão lá, a gente ia sentar junto, a gente ia orar junto, ia mostrar para eles que eles podem viver uma vida ativa, uma vida ministerial ativa, que eu ia pegar eles pelo braço, a gente ia fazer visita a algumas pessoas que eles conheciam, a gente ia levar um violão e a gente ia cantar, a gente, sei lá, a gente ia inventar alguma coisa para estar um tempo juntos e levar ele para viver conosco a vida que nós já vivemos aqui. Mas não, eu gosto mesmo é daqui, aqui, nosso povo aqui, quem tem aquele creme de galinha lá da nossa célula e tal, a gente gosta disso. Eu disse, não, irmão, levante os olhos, os campos estão brancos para a colheita. Nós não estamos aqui, nossa vida não pertence mais a nós somos comprados por Cristo Jesus. Quando isso acontecer, quando eu encontrar, provavelmente eu vou investir na vida desse cara, para que esse cara de fato se torne um pastor e ele cresça. Os nossos pastores, o Judásio, o Jandro, o Carlos, eles sabem que quando Deus tocar no coração deles, para eles começarem uma nova igreja, que eles têm liberdade para começar uma nova igreja. Até o momento, eles não se viram com perfil adequado para poderem viver essa realidade de eles assumir a liderança do reino. Na verdade, perfil, acho que é chamado. Eles não viram Deus os chamando para isso. Mas no dia que Deus o chamar, não existe essa coisa, mas eu vou perder, se o Judá sair, ele vai levar mais de 80% da igreja. Irmãos, se ele quiser se preocupar com 80% da igreja, eu vou me preocupar com 20% da igreja, que são as pessoas que Deus vai deixar para eu cuidar. Mas o Dário baixar é bom, ficou com menos pessoas para cuidar. Na verdade, é lógico que não é isso. A ideia mais é que Deus, você vai cuidar dos que Deus te der para cuidar. Hoje Deus está me dando para cuidar de 650, a gente vai cuidar de 650 e graças a Deus pelo apoio de toda a equipe de liderança que a igreja tem. Portanto, queridos, 5 programas que a igreja tem. Os 5 programas são oração, comunhão, evangelização discipuladora, formação de líderes, plantação de igreja. O propósito da igreja, o propósito de cada irmão e da igreja como um todo é fazer discípulo. O propósito da célula é criar um ambiente para fazer discípulo. Todos esses programas que vocês estão vendo são feitos na vida comunitária com o propósito de fazer discípulos. Amém?